Olá, seja bem-vindo ao canal Tech.40, o canal criado para você, 40 mais anos de idade, tá? E para vocês jovens também, não se sintam limitados, né, coagidos a não participar desse canal. Eu trago essa ideia porque quando eu tive a inspiração de criar o Tech.40 foi por causa da minha luta, das dificuldades que eu encontrei para entrar no mundo da tecnologia, né? Para vir a conhecer o mundo da tecnologia e atuar nessa área. Então aqui eu vou estar tentando, em meio ao conhecimento de tecnologia, passar um pouco das dificuldades que a gente encontra, do preconceito que a gente muitas vezes enfrenta, tá? Não são todas as empresas que têm esse preconceito, não devemos tomar isso como via de regra, tá bom? Existem muitas empresas que têm a mente aberta, estão já avançadas nesse conceito, e deixa o preconceito de lado. As empresas hoje estão amadurecendo, estão mais se preocupando com pessoas que têm a capacidade de resolver os seus problemas do que com sua cor, sua etnia, sua opção sexual, sua idade. Isso está sendo muito bom, está abrindo muitas portas, né? O pós-pandemia aí trouxe muitas oportunidades para aqueles que de alguma forma simpatizam com a tecnologia, mas nunca tiveram, assim como eu, a oportunidade ou a iniciativa de aderir a esse mundo, né, tão maravilhoso. Mas aqui estamos nós, seja bem-vindo, e estamos aqui para ajudar naquilo que for possível. Um abraço e vamos para cima. E aí, já deixou o like? Deixou não? Deixa lá, tá? É importante para mim, é importante para o nosso canal. Isso faz toda a diferença. Aqui, como você pode ver, a coisa é criada na simplicidade. Não estou aqui a buscar um espaço como youtuber, nem como criador de conteúdo, nada disso. A intenção aqui é realmente ajudar você que de alguma forma chegou aqui buscando mais conhecimento, buscando entender um pouco mais como funciona o mercado para nós, maiores de 40 anos, tá? E como funciona o mercado de tecnologia de forma geral. Aprender um pouco mais sobre essas tecnologias que fazem parte do dia a dia de um desenvolvedor, de um DBA, de um cientista de dados, de um engenheiro de dados, tá bom? Seja muito bem-vindo ao canal Tech.40, canal criado com muito carinho, com muita simplicidade, mas que com certeza vai aderir algo no seu dia, na sua vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ETL, né? O processo de extração, transformação e carga de dados, tá bom? Nós já temos um vídeo anterior que a gente brinca um pouco ali com o processo de extração, né? Carregando dados simplórios lá do Kaggle, trazendo ali para a pasta que seria Transit. Nós vamos aqui inicialmente também falar um pouco sobre esses conceitos de Data Lake, né? A questão de Transit, how, o que é a Trusted, o que é um Refined. Vamos dar uma passagem rápida, porque a partir daqui você precisa começar a absorver, entender um pouco mais esses conceitos, tá bom? Para que a gente possa fazer falar a mesma língua. Nesse momento, né, esse pequeno projeto, ele não é um projeto de produção, ele é um projeto para você entender o conceito, como funcionam esses conceitos e em cada momento que você aplica esse conceito, tá bom? Então acompanha esse projeto, você que está iniciando. Se você já tem mais experiência, mais conteúdo, eu acredito que deve existir alguma coisa aqui que você vai aprender, mas se não é de teu interesse, tem outros vídeos que talvez sejam aí com mais conteúdo, mais avançado. Esse aqui é para aquela pessoa que está iniciando, que está procurando entender como funciona esse processo de extração, tratamento e load. Esse projeto é criado especificamente para isso, tá bom? Então vamos para frente, vamos para cima. ETL, Extract, Transform e Load. Extrair, transformar e carregar. Esse é um processo que você vai, um conceito que você vai encontrar
em todas as etapas que você estiver atuando, trabalhando durante seu processo de carreira voltado a dados, né? O ETL, né, é a sigla para o processo de extrair, transformar e carregar. É uma forma tradicional aceita para que as organizações combinem dados de vários sistemas em um único banco de dados, repositório de dados, armazenamento de dados ou data lake. Esse data lake também é um conceito que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Por agora nos basta saber que é um banco de dados, né? Então a gente precisa aqui agora nos ater ao que significa essa parte de extração, tratamento e carga e load, tá? Como a gente pode ver aqui no desenho, esses dados eles podem vir de diversos lugares, de um único lugar, de um único formato, em diversos formatos, né? É a forma de extrair dados. Eu vou fazer um scraper de dados na internet para buscar alguma informação. Eu tenho um banco de dados da empresa que trazem outras informações em tabelas, tabulares. Aqui vem da internet, já vem imagens, já vem áudio. Então, assim, os dados podem vir de diversas fontes em diversos formatos. A extração é esse passo. É pegar, coletar todos esses dados, obviamente com o intuito, né, e juntar todos eles em um local. Que esse local, aí entra outro conceito que a gente vai abordar mais para frente. Pode ser um banco de dados relacional, pode ser um data lake, pode ser um big table, existem várias N formas, N maneiras de se armazenar dados, né? Existem N conceitos, isso vai depender do tipo de dado que eu estou trazendo e o que eu pretendo fazer com esses dados. Aqui agora vamos nos ater a entender: extração de dados é pegar os dados de um lugar e trazer momentaneamente para outro lugar. Por que momentaneamente? Porque aí entra o segundo ponto, que é o tratamento, né? A transformação. Tratar esses dados, transformar esses dados para depois gerar a carga, o load. Aqui de forma mais nítida, a gente pode acompanhar as três etapas, né? Extract, transform e load. Extract, transformação, é o processo de recuperação de dados de uma ou mais origem, como nós falamos já, sejam elas online, locais, legadas, SaaS ou outras, ou seja, N diversos pontos de partida, né? Após a conclusão da recuperação ou extração dos dados, são carregados em uma área de preparo, que a gente já viu ali no primeiro vídeo, a parte de transient, que é a transição, onde a gente vai carregar esse primeiro momento assim de contato dos dados com o local de preparo, seria a RAW, né? A pasta RAW, ou o banco RAW, como você queira chamar, tá? RAW é um conceito também, a gente fala mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Daqui da RAW a gente vai passar para a parte de transformação. O que é isso? Transformação envolve pegar esses dados, limpá-los e colocá-los em um formato comum. Para que possam ser armazenados em um banco de dados, depósito de dados, armazenamento de dados ou data lake de destino. A limpeza normalmente envolve extrair registros duplicados, incompletos ou obviamente incorretos, né? Então essa parte de tratamento a gente vai deixar os dados no formato que a gente precisa, do jeito que a gente precisa, eliminar alguns dados que possam estar corrompidos, que possam trazer problemas mais para frente, tá? Aqui às vezes a gente também aplica algumas regras de negócio, que às vezes os dados vêm num formato de um jeito, e para chegar a um insight, para chegar a trazer valor para uma determinada empresa ou para determinada área da empresa, a gente precisa realizar algumas transformações para que eles atendam aquela demanda. Então é nessa parte aqui de transformação que a gente vai estar realizando esses passos, né? Tratar os dados para que eles consigam de forma o mais eficaz possível atingir os nossos objetivos, trazer informação, agregar valor à tomada de decisão dentro da empresa. E por fim,
a load, a carga, né, que a gente vai chegar. Essa parte de load a gente faz diversas vezes durante essas etapas, mas aqui a load já está falando ali no final, na refined, quando a gente carrega, né, é o carregamento e o processo de inserir os dados formatados no banco de dados, repositório de dados, armazenamento de dados ou data lake de destino, né? Então, durante todo o processo de extração, transformação e load, a parte de transformação e carga, a gente executa uma, duas ou mais vezes, tá? Então não é via de regra que eu vou fazer isso uma única vez, vou fazer uma única transformação, vou fazer uma única carga, não. Possa ser que esses processos se repitam e se voltem e se repitam e criem até mesmo um ciclo, tá? Vai depender muito da forma, né, do objetivo que a gente almeja chegar, tá bom? Entrando um pouco aqui rapidamente nos conceitos de transient, how, trusted e refined, tá? Vamos falar um pouquinho sobre eles para a gente entender durante todo o processo, para que vocês possam compreender melhor, tá bom? Então, transient. O que é a transient? Nesse estágio, os dados são coletados de várias fontes, como sensores, logs, banco de dados, feeds, de stream, etc. Pode vir de vários linguagens. Celulares são fortes criadores de dados aí, geradores de dados, né? E aí por aí vai. Os dados transitórios, né, podem ser crus e não processados, mas são frequentemente armazenados temporariamente. Essa é a diferença entre transient e raw, tá? Na transient, eles são armazenados temporariamente em sistema de armazenamento de curto prazo, com buffers de memória ou sistema de mensagens. Esses dados transitórios geralmente têm uma vida útil curta e são usados para análise em tempo real ou para alimentar o próximo estágio do processo de dados, que vai ser aqui o nosso caso, né? A gente vai estar usando esses dados para alimentar o próximo estágio, que seria a RAW, tá? Ou dados brutos. Como o próprio nome fala, nesse estágio aqui a gente não faz nenhum, a ideia é que não façamos nenhum tratamento nos dados, a menos que seja extremamente necessário, tá bom? Os dados brutos representam a próxima passo após a coleta dos dados. Isso a gente vai estar no próximo vídeo. Nós fizemos ali no primeiro vídeo, lembram? A insert, ou seja, a extração dos dados lá do Kaggle. Depois desse vídeo aqui a gente vai passar para o terceiro vídeo, que vai ser o insert update na RAW, onde a gente vai pegar os dados da transient, vai colocar na RAW, alocar na RAW, fazer o insert e, se necessário, o update, e aí a gente vai apagar os dados da transient. Então seria muito importante você acompanhar esse passo a passo para que possa entender todo o processo, tá bom? Se não assistiu ainda o dado de carga, é uma carga simples, não é uma carga de outro mundo, é simplesmente um link feito com a API do Kaggle, trazendo os dados que nós vamos consumir nesse projeto. É interessante dar uma olhada até mesmo para entender como funcionaria na área de produção. O que muda do que nós fizemos com o Kaggle para uma área de produção é a complexidade desse link em consumir uma API dentro de uma empresa que usa um banco de dados Oracle, em consumir uma API dentro da empresa, um banco de dados da empresa que usa o MySQL, que vai mudar a forma como esse link, né, através de uma VPC, através de uma VPN, como que é feita essa comunicação entre a estação de trabalho e a área de carga, tá bom? Ou se a gente vai fazer um crawler raspando a internet, isso muda um pouco o formato de codar, mas o conceito é o mesmo, é extrair os dados, é conectar um banco, conectar uma fonte, extrair aqueles dados, colocar ele na transient, na pasta transitória, para depois a gente jogar eles pro RAW, para os dados brutos, tá? Os dados brutos são mantidos para fins de registro, ou seja, são dados históricos, né? Auditoria e como ponto de partida para as análises posteriores. É comum armazenar dados brutos em sistemas de armazenamento de dados de longo prazo, como data lakes, para facilitar o acesso futuro. Então, diferente do transient,
O RAW a gente vai pegar sim esses dados ainda em formato bruto, tentando não fazer nenhuma manipulação desses dados, a menos que seja extremamente necessário, e jogar no banco de dados para que a médio e longo prazo a gente precise recuperar esses dados por algum motivo ou fazer algum outro tipo de análise, esses dados já estejam ali prontos, né? A gente cria uma linha histórica para que a gente possa ver de onde vem esses dados, quando que eles vieram, como que eles vieram. Então tem todo um tratamento que a gente vai estar fazendo, tá bom? Daqui da RAW, depois que os dados estão na RAW, a gente vai jogar ele para Trusted, tá? A Trusted é onde a gente realiza aí sim a primeira transformação. Não é via de regra que seja a única, mas é o momento que a gente vai realizar o máximo de transformação possível nos dados para conformá-los, para deixá-los do jeito que nós precisamos, certo? Então, os dados confiáveis, né, são uma versão refinada de alta qualidade dos dados brutos. Nesse estágio, os engenheiros de dados aplicam limpezas, validações, transformações e enriquecimento dos dados brutos para garantir que eles sejam precisos e confiáveis. Tá? Os dados confiáveis são normalmente armazenados em um formato estruturado, pronto para análise posterior. A qualidade dos dados é monitorada continuamente para garantir sua integridade. Então, nessa carga aqui Trusted, eu vou lá nos dados brutos, pego os dados brutos, trago um formato data, que às vezes está no tipagem de string ou de object, que é o mesmo conceito, né? E eu preciso deixar ele como data, para que lá na frente eu possa trabalhar com esse dado dessa forma. Um dado que vem como string e é um ID, né? Que normalmente é um inteiro, não obrigatoriamente, mas normalmente. E aí eu preciso, vejo que ele está no formato string ou float, eu preciso transformar ele inteiro, e assim vai. A gente faz uma análise prévia desses dados, a gente já vai ter aqui uma ideia do que queremos, porque aqui entram as regras de negócio, né? Ou seja, como a empresa precisa que esses dados estejam, e essas transformações vão ser realizadas nesse processo aqui, na Trusted, tá? Para deixar os dados o mais conforme, o mais uniforme possível para aquilo que nós almejamos, para o resultado ao qual nós almejamos chegar. É nessa parte aqui que a gente realiza esse processo. E por fim, a gente tem a Refined. Como o próprio nome fala, já são os dados refinados, perfeitos, lindos, prontos para aquele destino. A parte de financeiro eu precisava dos dados dessa forma, lá na Trusted eu deixei, joguei aqui na Refined, ela pode ser consumida agora por um BI, né, por um Power BI, por um Looker da vida, né, para gerar estatísticas, para gerar acompanhamento. Daqui eu posso também criar para a área econômica, para a área de transportes. O Refined são os dados refinados, confiáveis, prontos para uso. Tá? Os dados refinados representam a última etapa do processo de preparação de dados. Nesse estágio, os dados são transformados em um formato ideal para análises avançadas, modelagem de dados, geração de relatórios e visualizações. As agregações, filtragens e outras transformações são aplicadas aos dados para torná-los adequados para os requisitos específicos de negócio de análise. Os dados refinados geralmente são armazenados em data warehouses, bancos de dados analíticos ou sistemas de armazenamento otimizado para consultas de alto desempenho. Ok? Então passamos aí, lógico, de forma bem abrupta, básica, né? Não temos tempo para estar trabalhando a fundo esses conceitos, mas deu para entender como funciona o processo de extração, tratamento e carga, que eles são feitos em estágios que são vistas aqui como Transient, a RAW, a Trusted e a Refined. Também em outros momentos pode, a nomenclatura, como a gente fala na primeira vídeo, não importa. Existem outros momentos que elas são tratadas como a Bronze, Silver e Gold. A nomenclatura em si não importa. O importante é você entender os conceitos dos passos. Primeiro passo, a transição dos dados. Segundo passo, armazenamento dos dados em formato bruto
gerando um histórico desses dados para que possa ser médio e longo prazo recuperados e acompanhados, a parte de limpeza, tratamento, validação desses dados, enriquecimento desses dados e, por fim, a disponibilização desses dados para consumo, tá bom? Vocês entenderam? Se você entendeu esses passos, o nome dele, vou para uma empresa onde usa essa nomenclatura, isso pouco vai importar, tá bom? O importante é que você entendeu o que faz cada passo, como funciona e a importância de cada um deles. Certo, pessoal? Hoje nós ficamos por aqui. A gente vai dar sequência desse treinamento, fazendo ali a continuidade do nosso pequeno projeto, tá? Então, desse vídeo aqui já pode pular para o próximo, que ali a gente continua fazendo agora o que? Pegando lá os dados que a gente capturou do Kaggle, que estão na Transient, e fazendo a carga, o insert e update deles de forma histórica na RAW, tá bom? E depois disso a gente dá sequência às outras etapas. É muito importante você acompanhar cada uma dessas etapas para que você possa entender todo o processo, porque depois desse pequeno projeto aqui, aí sim a gente vai tentar chegar o mais próximo possível de um projeto na área de produção usando a cloud, ok? Um forte abraço e até a próxima. Se gostou, deixa o like.